Será que a alimentação interfere tanto assim no tratamento do lipedema? E a verdade é que sim. Na verdade, a alimentação é determinante em todo o tratamento do lipedema. Fica nesse vídeo que você vai entender e aprender sobre os melhores alimentos para você incluir na sua rotina. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista especializada na potencialização de resultados através de um conceito criado por mim, o ponto de equilíbrio. Hoje em dia temos muitas informações divergentes na internet e isso está causando mais confusão nas pessoas e fazendo com que elas percam a autonomia e também fiquem cada vez mais confusas em relação ao que verdadeiramente elas devem consumir. Foi por isso que eu criei o meu programa de assinatura, o Potencialize Life, uma espécie de Netflix da saúde, onde cada aula você vai receber um direcionamento e um conhecimento esclarecedor para saber se aquele alimento ou aquela dieta funciona para você e também, principalmente, para compreender e aprender como funciona o seu corpo. Além disso, você vai aprender estratégias para cuidar do seu intestino, do seu fígado, da sua tireoide. Nós também temos um curso completo de organização alimentar, menopausa, low carb, emagrecimento, uma comunidade de apoio e incentivo, uma dieta calculada e direcionada de acordo com a sua individualidade e treinos para fazer em casa e também na academia. Se você quer ter acesso a esse ecossistema completo da saúde, é só clicar no link da descrição e fazer parte hoje mesmo. E agora, voltando ao assunto, o primeiro ponto que precisamos analisar em relação à dieta para lipedema é que ela precisa ser uma dieta mais natural possível, em um caráter anti-inflamatório, ou seja, que vai ajudar o nosso corpo a lidar com a inflamação. Porque o lipedema também é considerado, um quadro de saúde aí totalmente associado à inflamação crônica de baixo grau, onde afeta todo o metabolismo da mulher, principalmente em relação ao estrogênio, ou seja, também a capacidade do corpo dessa mulher de saber eliminar esse estrogênio. A maioria das mulheres que têm lipedema, elas costumam ter aquela predominância estrogênica, ou seja, o corpo acaba reabsorvendo um estrogênio que era para ter sido eliminado. E na maioria das vezes isso acontece por um fígado que não está funcionando muito bem, por um intestino também que não está funcionando muito bem e todo um desequilíbrio hormonal. E com essa inflamação crônica de baixo grau também, o corpo dessa mulher fica comprometido principalmente em relação ao sistema linfático e a vascularização também fica muito comprometida. Ou seja, o fluxo sanguíneo ali no corpo daquela mulher não funciona muito bem. Mas a verdade é que sim, a alimentação ela pode nos ajudar demais no tratamento do lipedema, porque os alimentos contêm nutrientes, compostos e substâncias específicas que vão agir em cada parte que queremos, como por exemplo nos nossos vasos sanguíneos. Temos substâncias em alguns alimentos que têm a capacidade de dilatar os nossos vasos sanguíneos, e isso é muito importante para a redução da pressão arterial e também para a mulher com lipedema, porque melhoramos o fluxo sanguíneo e a vascularização no corpo dela como um todo. Mas o primeiro ponto que a mulher com lipedema deve ficar atenta é sempre incluir os alimentos com uma grande capacidade anti-inflamatória na rotina dela, como por exemplo os alimentos ricos em ômega 3, que é o caso dos peixes mais gordos, inclusive a sardinha. E sim, ela pode utilizar a sardinha enlatada. Apesar dela estar na lata, ela é uma grande fonte de ômega 3. Então, se a mulher não tiver acesso a uma sardinha fresca, até mesmo a enlatada vai ser uma boa opção para ela conseguir aumentar o aporte de ômega 3 na rotina dela, que vai ser muito importante para ter uma dieta de caráter mais anti-inflamatório. Então, consumir sardinha, consumir salmão, consumir, por exemplo, também a linhaça na rotina dela vai ser muito bom, e sempre utilizar a linhaça batida num shake ou a farinha de linhaça de preferência triturada na hora, tá bom? Porque se você consumir só a linhaça inteira, ela só vai servir como fonte de fibra, mas ela não vai servir como fonte de ômega 3, porque o nosso corpo não tem a capacidade de pegar os nutrientes que estão dentro da semente. Outros alimentos aí para essa mulher incluir na rotina dela são os vegetais crucíferos, como por exemplo o repolho, o brócolis, a couve-flor. Esses alimentos eles têm uma grande capacidade detoxificante, então eles atuam muito bem lá no nosso fígado. Vai ajudar muito essa mulher com lipedema, porque na maioria das vezes ela tem esse processo de detox no corpo dela um pouco comprometido. Então, utilizar os alimentos que vão potencializar o trabalho do corpo é totalmente estratégico. Alimentos que essa mulher também deve incluir na rotina dela são os alimentos vermelhos, roxos,
aqueles alimentos muito pigmentados. A verdade é que esses pigmentos dos alimentos, como por exemplo das frutas vermelhas, do açaí, da jabuticaba, da amora, da framboesa, esses alimentos eles têm uma grande capacidade antioxidante, exatamente por causa das cores deles. Então é totalmente estratégico colocar pelo menos uma vez na sua rotina algo que contém esses alimentos. Você pode até mesmo comprar as frutas congeladas, se for um pouco inacessível para você na sua cidade, ou até mesmo uma polpa, por exemplo, uma polpa daquela de açaí pequenininha, que não tem açúcar, não tem nada, e você pode utilizar no seu shake da manhã, no seu shake da tarde, vai ajudar a aumentar muito o aporte de antioxidantes na sua rotina. Outros 3 ingredientes fundamentais para você colocar na sua rotina é o azeite de oliva extra virgem, a cúrcuma e o gengibre. Sim, esses são super alimentos aí da natureza para nós, só que a grande verdade é azeite de oliva na sua forma crua. E aí entra um grande equilíbrio que as mulheres precisam ter em relação ao uso dos óleos. Por quê? A mulher com lipedema, ela precisa estar em déficit calórico. Ela precisa ter uma alimentação extremamente nutritiva, mas ela também não pode ter uma alimentação muito calórica, porque senão isso também acaba inflamando mais o corpo dela, porque é um aumento de insulina e isso acaba, né, tendo uma cascata inflamatória no corpo dela. Então essa mulher ela precisa sempre estar bem regradinha em relação às quantidades que ela vai consumir, mas as quantidades sempre aliada com a qualidade. Ela não pode só pensar nas quantidades. É uma mulher que não pode só ficar pensando em calorias. Ela precisa mesmo pensar no ingrediente, no nutriente mesmo específico que tem naquele alimento. Então, por exemplo, azeite de oliva, né? Se você for cozinhar, o ideal, a mulher com lipedema, é ela não utilizar óleo nenhum na rotina dela para cozinhar. Por exemplo, reaprender a viver. Essa é a palavra, reaprender a cozinhar. Utilizar óleos para fazer, por exemplo, arroz? Não precisa. Você vai aprender a cozinhar esses alimentos em água, temperar muito bem eles, claro, e utilizar esses óleos de forma estratégica depois da comida. Porque eles vão ter a sua capacidade antioxidante e anti-inflamatória só se eles forem utilizados na forma crua. Se esses alimentos eles forem utilizados em altas temperaturas, eles perdem totalmente a sua capacidade, o seu objetivo e, na verdade, eles acabam produzindo também substâncias tóxicas para o nosso corpo. Por isso, a mulher com lipedema ela precisa reaprender a cozinhar, reaprender a viver, colocar mesmo na rotina dela alimentos que vai menos gordura possível. Vai fazer um peito de frango, coloca bem pouquinho óleo. Ou então aprende a fritar na água, aprende também a equilibrar coisas cozidas com coisas grelhadas, porque tem gente que faz tudo muito frito, com muita gordura, com muito óleo. Reaprender a viver é a palavra, tá? E na verdade você pode também gostar muito do processo se você reaprender a viver do jeito certo e ir com a mentalidade de que você está cuidando de você. Tem muita gente que já vai com aquela mentalidade, ai meu Deus do céu, vou comer as coisas tudo sem óleo, tudo sem graça. E não, as coisas na verdade estão muito mais aqui na nossa mente, a forma como nós vemos o alimento, porque você pode gostar muito da sua refeição e reaprender a cozinhar com os ingredientes naturais, com os temperos naturais e na verdade gostar até mais da sua refeição do que quando você encharcava ela com óleo. Na verdade, é tudo você ser intencional e querer de verdade. E os outros 2 ingredientes que eu citei, como a cúrcuma e gengibre, você pode utilizar eles na forma de suco. Amo utilizar o gengibre em todos os sucos que eu vou fazer, tanto que os sucos que eu citei aqui para vocês para lipedema, sempre coloquei o gengibre. Ele tem uma grande capacidade antioxidante, anti-inflamatória no nosso corpo, rico em enxugal, gingerol, que atuam também no nosso intestino. E outro ponto, o gengibre também melhora muito a nossa circulação sanguínea. Então, é um alimento aí para você colocar todos os dias na sua rotina. A cúrcuma, né, no caso, seria a melhor forma para você utilizar ela, seria na forma de suplementação, na forma de curcumina, que é o composto bioativo que tem na cúrcuma, no açafrão da terra, mas numa forma muito mais bioativa, uma forma muito mais biodisponível. Só que a grande questão é que, na maioria das vezes, as pessoas não querem ficar consumindo muitas cápsulas, e aqui eu tô falando do alimento em si. Então, você pode utilizar também o açafrão da terra, né? Ou tanto para fazer um suco quanto para fazer um chá, ou pode utilizar o açafrão em pó também, cúrcuma longa. No caso, você pode utilizar ele, por exemplo, num shot pela manhã. Sara, mas não vai ter a grande quantidade de curcumina, que é o composto que todo mundo fala que tem ação anti-inflamatória.
mas ainda assim tem grandes compostos antioxidantes na cúrcuma. E o simples fato de você acordar o seu corpo com antioxidantes, mulher com lipedema, vai fazer muita diferença na sua rotina. Você equilibrar a sua rotina para que ela potencialize o trabalho do seu corpo, ou seja, logo pela manhã, você já acordar o seu corpo com um boom de antioxidantes. Pode ser um shot com cúrcuma, pode ser um shot com gengibre, pode ser própolis também alcoólico ou não alcoólico se a mulher estiver grávida. Esses pontos de você acordar o seu corpo com esses compostos vai fazer muita diferença sim na sua rotina. E outro alimento também que você deve colocar aí na sua rotina são os alimentos também que vão melhorar todo o nosso fluxo sanguíneo, como por exemplo a melancia, em especial aquela parte branca da melancia. Aquela parte branca da melancia é rica em citrulina, que também ajuda no nosso corpo a produzir óxido nítrico, que tem uma capacidade de dilatar os nossos vasos sanguíneos. Você também pode colocar na sua rotina suco de beterraba ou a beterraba ralada crua. Ela também é uma grande fonte de nitrato, mas para utilizarmos, o nitrato tem que ser na sua forma crua, tá bom, gente? O nitrato, ele também é um precursor do óxido nítrico no nosso organismo, que é tem uma função vasodilatadora, que vai melhorar também fluxo sanguíneo. E é muito importante, gente, melhorar o fluxo sanguíneo, melhorar a circulação sanguínea dessa mulher, porque na maioria das vezes, os locais onde ela tem lipedema, algumas mulheres no braço, algumas mulheres na perna, ela tem naquela parte específica o fluxo sanguíneo muito comprometido. Outros alimentos para essa mulher colocar na rotina dela são os alimentos cítricos também, laranja, mexerica, kiwi, abacaxi. Esses alimentos como um todo, ricos em vitamina C, mas eles também ajudam muito na vascularização, eles melhoram a vascularização. Um outro potente antioxidante são os alimentos ricos em vitamina E, como por exemplo as oleaginosas, ou seja, uma castanha do Pará, uma castanha de caju, uma amêndoa, o abacate também e as sementes. Aí você pode utilizar uma semente de abóbora, uma semente de gergelim, pode ser uma semente de girassol, você pode utilizar elas na salada e, na verdade, como por exemplo a semente de gergelim, seria muito mais interessante você utilizar ela na forma do tahine, que é a pasta do gergelim, de abatidinho, porque ali tem uma grande concentração de cálcio, que também vai ser importante no metabolismo da mulher, em toda a regulação hormonal da mulher, e porque quando a gente consome o gergelim na sua forma em sementinha, ele vai servir como uma forma de fibra para o nosso corpo, mas nós não conseguimos digerir e pegar os nutrientes que estão dentro da sementinha do gergelim. Então a melhor forma para absorvermos mesmo todos os compostos que tem ali é utilizarmos ele sempre triturado. No mais, essa mulher precisa ter uma alimentação muito colorida. Quanto mais cor estiver no prato dela, mais nutrientes ela vai estar dando. E o ideal mesmo é essa mulher sempre procurar optar pelos alimentos naturais. Ou seja, polêmico, mas é verdade. No lugar de um pão pela manhã, seria mais interessante essa mulher consumir, por exemplo, uma batata doce, uma banana da terra, alimentos naturais, aqueles que estragam rápido, uma porção de frutas, seria muito mais interessante do que o pão. E aqui eu não estou falando nem do glúten em si, não, nada disso, mas a quantidade, principalmente, de nutrientes, ou uma tapioca, um cuscuz. Esses alimentos, eles podem entrar na rotina dessa mulher? Podem, mas se essa mulher quiser acelerar mais ainda o tratamento dela, ela precisa procurar sempre mais nutrientes na rotina dela, dando preferência sempre para os alimentos naturais. E 2 chás que podem ajudar muito a mulher com lipedema, principalmente para evitar a retenção de líquido, é o chá de cavalinha e o chá de hibisco. E aí, o ideal seria essa mulher tomar pelo menos 3 xícaras de chá ao dia, de mais ou menos 300 ml. Claro que ela precisa beber muita água. O ideal mesmo é ela fazer exercício físico. Musculação é importante, mas exercício aeróbico também vai ajudar muito a melhorar a circulação sanguínea no corpo dessa mulher. E melhorar tanto o nosso fígado quanto o nosso intestino é importantíssimo, extremamente para essa mulher que ela tende a ter essa predominância estrogênica. Então o corpo dela tende a reabsorver esse estrogênio que era para ser eliminado. Então tem que melhorar o intestino dela. É uma mulher que não pode deixar o intestino dela ficar preso de jeito nenhum, ter constipação intestinal, então ela precisa cuidar muito bem da alimentação dela e do consumo de água. É uma mulher que precisa beber muita água todos os dias.
ela não pode ficar sem água, porque senão ela já vai começar a ver as pernas dela reterem mais líquido. É importante também essa mulher começar a notar se ela tem alguma sensibilidade alimentar, alguma alergia alimentar ou alguma intolerância alimentar. Isso, na verdade, vai ser um ponto fundamental no tratamento da mulher que tem lipedema. Algumas suplementações também podem ser bem interessantes para a mulher com lipedema, como por exemplo a própria suplementação de ômega 3, porque a maioria das mulheres não consegue, conseguir o aporte de ômega 3 através da alimentação. Tem mulheres com lipedema que a gente pode passar até 3 gramas de ômega 3 ao dia por causa exatamente da intensidade da inflamação crônica de baixo grau que ela está passando. Outros suplementos também bem interessantes é o magnésio. Gosto da suplementação de magnésio na forma quelado. A suplementação de vitamina D, porque essa mulher precisa sempre estar com os níveis ótimos de vitamina D. Ela não pode deixar baixar muito. E um outro suplemento que também pode melhorar muito toda essa questão, do sistema linfático dessa mulher é a suplementação com piquenogenol. No mais, essa mulher precisa cuidar muito bem da rotina dela. Dormir bem é importantíssimo. Então, ter toda uma rotina do sono, ir desacelerando à noite, não comer muito tarde da noite, nem coisas muito pesadas, para ela dormir bem e durante a noite ter toda a regulação hormonal. Fazer exercício físico, principalmente na parte da manhã, vai ajudar a regular todo o ritmo circadiano dessa mulher, que vai ajudar também na regulação hormonal. No mais, são muitas dicas. Se vocês quiserem saber mais sobre lipedema, deixe aqui nos comentários as principais dúvidas de vocês em relação à alimentação para a mulher com lipedema, que eu posso gravar outro vídeo. E se você quiser uma dieta calculada, uma orientação individualizada também e aprender mais sobre o seu corpo, é só entrar no Potencialize, que eu te aguardo lá. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e enviar para uma amiga também que sofre com lipedema e que não sabe mais o que comer e está sofrendo de dores, porque, gente, essa questão do lipedema, o que mais afeta a mulher é a questão da dor, e ninguém merece viver com dor. E não somente dor, mas a autoestima da mulher também fica muito comprometida. Então, que essa informação possa chegar a mais mulheres para que elas possam verdadeiramente ser ajudadas através do conhecimento certo. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.